Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Enuves. Estamos aqui para tratar sobre um assunto muito importante, que é sobre a Lei 14.647/2023, que afasta a existência de vínculo empregatício. E hoje nós estamos com alguns convidados especiais, tá? Estou com meu companheiro aqui, Jarrid, que é o meu companheiro de podcast, né? Meu parceiro aí de podcast. Isso. E também estou com o doutor Antônio Carlos Silva. Tem 48 anos, é advogado e também é auxiliar de uma congregação da Assembleia de Deus ali na Cidade Operária, em São Luís do Maranhão. Também está conosco aqui o nosso amigo Hudson, nosso contador, nosso parceiro aí do Enuves, nosso canal do Enuves. Tem vários vídeos aqui também, tem podcast. Então, hoje nós estamos aqui para para falar um pouco, né, sobre esse assunto muito importante e que também tem muitas dúvidas, né? Como é uma lei nova, então eu creio que muitas igrejas, né, muitas instituições religiosas, não só igrejas, né, são instituições religiosas, muitas pessoas devem ter dúvidas em relação a isso. Então, hoje nós vamos bater um papo bem legal aqui para tirar algumas dúvidas e eu espero que vocês fiquem bem ligados aí, né? E vamos falar um pouquinho aqui com o nosso amigo Jarrid. E aí, Jarrid? Isso, muito bem. Só esqueceu de puxar a ficha do nosso parceiro aí, né? Apesar das pessoas já conhecerem o Hudson aí, né? Já é da casa. Verdade. Tem bastante conteúdo de Hudson aqui com a gente. O Hudson é administrador também, formado em administração. Isso. É teólogo, tá formando em teologia ou já teologia, formou? ainda tô em formação. Tá em formação em teologia. Tem uma vasta experiência em administração eclesiástica, em contabilidade, não só pública quanto privada, e também no setor mesmo eclesiástico, né? Contabilidade para igrejas. E ele vai nos ajudar hoje aqui a trazer com mais clareza, junto com o advogado aqui, o doutor Antônio Carlos, a falar sobre essa lei, né, que tá em alta e muitas pessoas estão aí com muitas dúvidas. As principais dúvidas a gente vai começar a trazer aqui para esclarecer e ajudar quem hoje trabalha na gestão de um ministério, de uma igreja ou de uma outra instituição religiosa. Certo, é isso mesmo. E para começarmos, né, vamos do início. Doutor Antônio Carlos, seja bem-vindo ao nosso podcast. Primeira vez que o senhor está aqui, né? Então queremos te dar as boas-vindas. Esperamos que essa parceria possa se prolongar. Também espero. Amém. E para início, né, vamos saber do que se trata essa lei. Qual o conceito dela? Olha, essa lei, na verdade, ela vem trazer algumas declarações de inexistência, de vínculo entre instituições religiosas. Tá? Ela não tem um conceito específico, porque ela vem declarar só a inexistência e vai especificar quem são as pessoas que ela abrange. Ela não é uma lei que tem abrangência geral com a prestação de serviço com as instituições religiosas. Então nós temos que ter bastante cuidado quanto a isso para poder, assim, no mínimo espaço de tempo possível, explicar que as pessoas possam compreender, né, que a igreja, falando já diretamente de uma instituição, ela não está isenta, baseado nesta lei, de não ter um vínculo. Isso a gente não consegue perceber no que traz a redação do parágrafo 2º do artigo 442 da CLT. Certo. Então aí a gente tem que destrinchar ele. Vai especificar quem são as pessoas que ela alcança. Tá? Então ali está especificado diretamente, chegando até a administração. Então a gente tem que entender quem são as pessoas que compõem a administração. Será se todo mundo que presta serviço para as instituições religiosas pertence à administração? Existem as exceções? E quais são elas? Então aqui eu acho que é o ponto base para se tratar desse assunto dentro desse espaço de tempo. A gente tinha conversado num episódio anterior sobre voluntariado. Exatamente. Né, Hudson? Eu acho que a gente vai ter um pouco de ligação com aquele episódio, né? Algumas coisas que de repente foram faladas lá sobre vínculo empregatício, com pessoas que estão ali envolvidas em ministério e tudo. Isso a gente vai ter essa clareza aqui nesse episódio? Com certeza. Antes disso, eu quero falar que eu estou muito feliz e hoje eu estou a caráter, porque depois do último podcast eu precisei trazer meu advogado, né? Brincadeira. Hoje, na realidade, gente, eu sou suporte apenas, tá? Vim dar o suporte
a mais aqui para o Dr. Antônio Carlos, aonde nós estamos, o nosso papel é desmistificar. Quem não assistiu o podcast anterior, convido você a assistir poucos minutos, apenas 2 horas, onde nós falamos sobre o voluntariado e os 4 princípios que criam um vínculo empregatício. Quando me falaram desse, até então, projeto de lei, eu até disse, calma gente, é um projeto de lei. Então, quando se transformar em lei, a gente senta para avaliar. E, de fato, foi assinado e se transformou em lei, que é essa 14.647, aonde sim, agora com esse texto firmado, nós iremos desmistificar. Por quê? Porque eu já ouvi pessoas falando e tirando toda a inexistência de vínculos empregatícios. Então, eu não vou falar de pegadinha, isso não é uma pegadinha. A lei está aqui para ser cumprida e não é uma pegadinha. Porém, há um equívoco em interpretações, porque ela não é tão abrangente como as pessoas estão falando. E o doutor Antônio Carlos ele vai deixar isso bem claro, tá? E o meu papel hoje é apenas dar um suporte, porque conheço, mas não sou um jurista a ponto de afirmar. Então, o doutor Antônio Carlos ele vai fazer esse papel. Certo, porque na verdade o que o Hudson falou, né, muita gente tem dúvida, e inclusive eu também tive dúvidas, né, quando eu li, não consegui interpretar, né, judicialmente, como o doutor Antônio Carlos pode falar aí pra gente melhor, porque ao meu ver, eu acreditava que tinha total proibição, né, em todas as esferas, mas acredito que não. Então, assim, quais são os impactos que o senhor acha que isso aí vai trazer para as igrejas? Primeiro, eu acredito que passa pelo compreender o que a lei está dizendo, para depois a gente se discutir o que realmente ela conta como ponto base. Então, se a gente vê o parágrafo 2º, que a gente vai ter que ler ele, não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza ou instituições. Ensino vocacional, ministros de confissões religiosas, membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou quaisquer outros que a eles se equiparam. Então, tudo que se equiparam, aquelas pessoas que têm a função de levar assistência espiritual, estão dentro, né? As que estão fora disso, a gente tem que ter uma avaliação. Aí a lei ela vai trazer mais ainda, ainda que se dedique parcial ou integralmente às atividades ligadas à administração da entidade ou instituição que esteja vinculados ou estejam em formação ou treinamento. Aí já é a segunda parte da lei. Primeiramente, todos aqueles que estão à disposição de prestar serviços de natureza espiritual, vamos falar assim. E promulgação da fé, promover a fé, levar a fé. Eles estão fora. Pastores, bispos, diáconos e assim, ministros, esses estão fora porque a lei está sendo categórica que eles não podem ter vínculo com qualquer instituição religiosa. A administração, quem vai dizer é o estatuto da instituição, porque a lei ela não diz quem é e quais são as suas abrangências dentro da administração. Então, a própria instituição é que vai ter que analisar o seu estatuto para ver quem são os que participam da administração religiosa. E só fazendo um adendo à fala do Dr. Antônio Carlos, o projeto de lei ele era bem específico. Ele citava quem eram as pessoas, pastores, presbíteros, padres, freiras, diáconos, auxiliares e eu não lembro se outras pessoas. O projeto era bem específico, o projeto de lei. Quando foi passar pelo relator para se transformar em lei, eles disseram, está muito específico, vamos deixar um pouco mais genérico e ampliar não só para as pessoas que realizam essa função vocacional, e vamos inserir também as pessoas que fazem parte da administração. Essa administração que é a pegadinha, assim dizer. Que há uma confusão aonde saber quem é ou quem não é da administração. Porém, é muito, muito claro isso, é muito tranquilo de se analisar. Se você sentar com calma, você vai conseguir identificar.
quem é vocacional, o que é vocacional e o que é administrativo. Lembrando que algumas coisas que nós falamos no podcast anterior, foi anterior a esta lei, vai entrar em desuso por conta desta lei. E aí que é a ideia que nós queremos fazer um bate-bola com o doutor Antônio Carlos, justamente para citarmos alguns cargos, algumas situações, onde ele vai falar, olha, isso aqui não vai mais configurar. Antes configurava, agora não configura mais. Vocês entenderam? Então, assim, por isso que é interessante e é importante nós falarmos dessa lei e desmistificar. Porque, volto a repetir, eu já ouvi de pastores em convenção, depois que a lei foi sancionada, é assim, doutor, que se diz sancionada? Sim. Que a lei foi sancionada, aonde um determinado cargo em especial, depois nós vamos falar sobre ele, também não mais existe vínculo empregatício. Então, assim, há situações em que ainda assim configura vínculo empregatício, mesmo com esta nova lei, mesmo que ele venha falar das pessoas que fazem parte da administração, e ele cita antes dos que fazem parte vocacional, né? Tem a sua vida entregue a sua ação de fé para promover a fé na qual ele acredita. Numa colocação mais simples, o pregador, o mensageiro, o líder de rede que está ali todo sábado, toda quarta, que ele está especificamente levando ensino, digamos assim. Então esse está isento. A gente pode começar o bate-bola então agora? Podemos. Então a gente já sabe que quem está pregando, pastor, o líder de ministério, bispo, padre, quem está levando a mensagem, ele está isento. Isso, todos que fazem parte do cunho eclesiástico. Certo. Ministerial. Tem igrejas que vai usar o termo ministerial. Que não prestam um serviço que não seja o serviço do seu tempo em levar mensagem, digamos assim. Isso. O doutor vai falar muito melhor do que eu. Mesmo que ele utilize o seu tempo integral, mas se for para um cunho ministerial, afasta o vínculo empregatício. O missionário, então, começando o bate-bola, o missionário que é enviado para outro local, outra cidade, outro país. Também está dentro, porque é vocacionado. Então ele está indo para levar ali promover a fé, o conhecimento do evangelho que ele está ali disseminando. Então ele também é alcançado por isso, porque é vocação. Certo. Ninguém é missionário por profissão. A gente tem que atender hoje ao chamado da lei, porque essas profissões, elas não geram um resultado que se possa mensurar o que está sendo alcançado individualmente quando você presta esse serviço. Eu prego numa multidão de 100 pessoas, eu não sei o que eu causei na minha pregação a cada um dos que ali estavam. Então não tem como mensurar. Então é um serviço essencial, é um serviço voltado à espiritualidade, e com isso a lei achou melhor tirar essas pessoas de ter vínculo com a instituição. Tá? E é isso que ela faz no seu texto, ela diz e afirma que essas pessoas não têm vínculo empregatício. Perfeito. Agora a gente pode levar para uma outra questão, a quem veio favorecer esta lei? Certo. E aí? O que nos leva a pensar? Aqueles que prestavam serviços ou a direção das instituições? Então a gente tem que parar para analisar aonde vai ser o impacto e perceber quem de fato saiu prejudicado desta relação. É uma relação de trabalho que não gera vínculo, mas que existe um trabalho prestado às instituições. Eu acho que a gente vai ter uma questão lá na frente, né, Josi? Que é mais ou menos isso. Só para a gente dar continuidade no bate-bola. Nos cargos, né? Nos cargos. Que é interessante. Vai lá, Josi. Porque o Hudson falou sobre a questão a questão administrativa. Sim. E aí eu queria entender um pouco, né? Para dar exemplos. Porque muita gente vai ficar na dúvida. O tesoureiro, por exemplo. Bate-bola. É esse bate-bola que a gente está fazendo. Como é que fica o tesoureiro? O tesoureiro, ele é essencial. Ele é administrativo. Ele é administrativo, mas ao mesmo tempo ele é eclesiástico. E aí? Ele é eclesiástico. E aí? Tá? Por quê? Porque dentro da estrutura da instituição religiosa, essa pessoa ela é de fundamental
importância, porque é quem vai gerir toda essa questão financeira de dentro da instituição. Então, ele se compara também aos que estão no eclésio. Exatamente. Tá? Ele Não se tem compara, vínculo, não tem vínculo empregatício. ele vai estar, né, substituindo. Quando a lei fala que aqueles que se equiparam aos que são tidos ali na frente, como pastor, bispo, obreiros, então eles se equiparam também, por estar incluído dentro do bojo dos administradores. Sim. Então, se eu tenho lá eles como administradores, eles estão fora. E uma observação que José falou, e ele também falou, que a função do tesoureiro é uma função muito importante. Então, para que você queira conhecer e entender como funciona a tesouraria de uma igreja, eu convido a você, acredito que vai estar no link abaixo desse vídeo, o curso de tesouraria da Enuvis. Isso. É um curso totalmente completo, é um curso onde ele vai falar tanto da parte ministerial, eclesiástica, jurídica, administrativa e também contábil. Resumindo, é um curso completo. Quem é o professor desse curso? Acredito, é um profissional. O professor é o próprio Sou eu mesmo, o professor. Hudson Machado. Tem uma bagagem muito boa. Por isso que eu estou falando que é um curso... Fazendo a propaganda de mim mesmo. Não, é do curso. Esse curso é um curso muito bom. E você, se quiser conhecer mais ainda de uma forma muito mais profunda... Tem um link aqui embaixo. Né, você pode clicar no link abaixo. Então, o tesoureiro, resumindo, também não tem vínculo empregatício. O secretário, a secretária. A secretária, se ela estiver dentro do regimento de administração, também ela não tem vínculo. Então, quem vai dizer é o estatuto da instituição. Então, todas as instituições religiosas, como foi falado anteriormente, têm o estatuto. Então, na medida em que eu elenco lá o corpo de direção, eu vou dizer quem é a da administração, quem administra, quem são os auxiliares da administração. Então, todos que estão vinculados à administração também está nesse estatuto. Não é uma coisa aleatória. Não é dizer, eu peguei qualquer um e coloquei aqui para ser o tesoureiro, para ser o secretário. Não, tem que estar especificado no estatuto da igreja. Como E é que agora, ele vai eleger né, esse membro? Agora eu sendo polêmico, doutor Antônio Carlos. Então, vamos lá. Muitas igrejas, eu estou falando por experiência, tá? Que vai ao nosso escritório. Muitas igrejas não possuem registro, tá? Ainda não tem um CNPJ, ainda não tem um estatuto, não tem um regimento interno. Nesse caso, configura ou não configura? Primeiramente, a gente vai tratar de que a natureza jurídica da própria instituição é inexistente. Porque a gente sabe que tem que ter estatutos, a gente sabe que tem que ter registro para ter personalidade. Porque no ambiente privado, quando o profissional monta o seu negócio, ainda não registra a sua empresa, contrata a pessoa somente mesmo de boca, há um vínculo empregatício e pode ser buscado no Ministério do Trabalho pelo CPF. Sim. E no caso de uma igreja? De uma igreja aí, a gente vai ter um grande problema. Né? Que como que vai ser coagido essa pessoa a cumprir aquela determinada obrigação se você não existe juridicamente. Né? É uma pessoa fantasma. Nós estamos falando de instituição. A instituição ela só passa a existir quando ela tem esse processo de formação de estatuto, de ter uma assembleia, de ter um registro. Então aí ela passa a existir. Se ela não tem isso, ela não existe. A gente vai cobrar uma denominação ou vai entrar com um processo contra uma denominação que não existe. Vai existir a pessoa que está lá à frente dela, que será o responsável por contratar quem quer que seja a prestação desse serviço que está sendo questionado. Vou colocar agora uma outra situação. Pois, coloque. É fogo, a igreja na qual tem o seu estatuto firmado, porém ele muda estruturalmente, mas não altera o estatuto. E ele acrescenta novos cargos que não está no estatuto. Ele só acrescenta mesmo no seu ambiente litúrgico eclesiástico. Configura-se ainda com a visão ministerial ou precisa estar no estatuto para que a gente venha configurar o cargo como administrativo? Olha, o bom seria que, na medida que há uma ampliação, também se faça uma retificação no estatuto,
Para quê? Para que haja abrangência daquilo que se quer acrescentar como função dentro da administração. Então, é necessário fazer isso. Se não fizer isso, não pode ser considerado como abrangente, como alguém que está ali a serviço da administração, porque eu não consigo provar. E o direito, ele exige provas. E as provas, elas têm que ser concretas. E isso até exige também um pouco da parte do trabalhador, digamos assim, da pessoa, né? Em buscar saber se a instituição que ela está prestando um serviço, entre aspas, ela está com, por exemplo, se ela está com o estatuto lá definido, o que ela está fazendo, se está no administrativo, se não está. Isso também puxa uma responsabilidade para a pessoa buscar isso, como, por exemplo, se alguém fosse trabalhar para mim, eu dizendo, eu tenho uma empresa, a pessoa deveria saber se eu tenho uma empresa mesmo ou não, e se eu tenho, né, o regimento e tudo. No caso, então, passa também uma responsabilidade para quem está trabalhando, saber se existe essa documentação, o estatuto e tudo. Nesse caso aí, como você coloca esse exemplo, a gente tem duas personalidades, física, né, e jurídica. Então, a empresa, ela não é física, ela é uma personalidade jurídica, tá? Que tem por trás uma personalidade física. Sim. Como gestor. Então, quando você fala que contratou alguém, ele pode estar contratando uma pessoa física. Mas quando diz, a minha empresa vai te contratar, aí já é uma personalidade jurídica que está fazendo uma contratação. Tá? Então aí tem que ser averiguado cada questão. Porque eu acho que parece um pouco com o cenário de que, como o Hudson colocou, né? Existe a igreja lá, sim, a estrutura, mas não existe de fato a instituição homologada, né? Com CNPJ e tudo, as documentações. Sim, aí vai entrar como quem está na gestão, né? O CPF responde juridicamente. O CPF do gestor, vamos dizer assim. Sim. Se é um pastor, ele que vai ser o responsável. E sim, não a instituição, a denominação que está lá. Que não existe, né? Que não existe, né? Porque muitas das vezes a gente vai percebendo um nome de denominações, mas não tem esse registro, não tem o estatuto, e com isso a personalidade jurídica da instituição não existe. Existe alguém responsável. Sim. E esse tem que ser ali coagido. A responsabilidade recai sobre ele, no caso, não sobre a personalidade jurídica, né? Exatamente. Então, resumindo, independente ou não de um CNPJ, havendo um ministério, sim, né, pode sim ter um problema trabalhista. Pode. E de uma forma empírica, o juiz fará a análise se de fato há ou não a existência de vínculo empregatício. Sim, dessa forma sim, porque o que a gente hoje tem que observar, mediante a lei, são vários pontos. São vários pontos. Não é uma coisa simples que a partir dessa lei tudo está resolvido, não. Eu acho que veio assim para trazer um chamamento mais atencioso nas decisões, o que a gente pode classificar como pessoas que têm vínculo com as igrejas, com as instituições religiosas, e aquelas que estão elencada na própria lei que estão fora, que daí isso aí já é fato que não vai mais se discutir. Né? Mas tem outras que não, que é preciso ser avaliado. Porque senão aí ficaria muito fácil para os gestores das instituições religiosas, tudo estava resolvido. Pois então deixa eu botar mais fogo na lenha. Mais lenha no fogo. O sonoplasta da igreja. Sonoplasta da igreja. O sonoplasta da igreja, se for feito um convite a ele, e independentemente de experiência, né, voluntariamente ele se pronunciar, não cria vínculo. Mas se houver uma proposta, aí é o que a gente entende que são duas faces. Se o pastor chega, Jair, olha, eu tenho uma função aqui de sonoplasta, eu sei que você trabalha bem, entende bem, eu queria que você assumisse ele. Em contrapartida, eu te dou uma oferta aqui, ou não sei como é que eles costumam dizer, uma compensação. Né? Eu sei que na Assembleia de Deus é uma bênção, né? Te dou aqui uma bênção, tá? Uma ajuda de custo. Uma ajuda de custo. Então aí já é uma contratação. Você está sendo contratado. Você vai estar motivado por aquilo que ele está ali oferecendo. Né? Mas se ele disser assim, olha, tem vaga de sonoplasta. Aí você levanta a mão. Não, eu vou aqui. Vou assumir a responsabilidade de ser o sonoplasta. Voluntariedade. Não tem como criar vínculo.
Mas se houver a proposta de compensação, eu entendo que tem grande chance Sim. de se provar. Então, rapidinho, Hudson. Vai, eu me empolgo. Então, por exemplo, ele já está na função já há 3 anos. Se ele quiser buscar alguma coisa, vai ser analisado de como começou, correto? Então, isso não vale só para de hoje em diante. Vale puxando até o período anterior passado. Essa que eu ia fazer a pergunta voltada a isto, né? No podcast anterior, nós falamos sobre os 4 princípios. Sim. E citamos também essa função. Mesmo que, olha, você tem que estar nos cultos X, Y, de horário Y, horário X, e dos 4 princípios venha a ter 2 ou 3. Ou até os 4. E aí, doutor? Há um vínculo ou não? Mesmo que no início ele tenha entrado como um voluntário que receberá uma ajuda de custo. Sim, perdura como voluntário. Perdura como voluntário. Por quê? O início do contrato, é bom frisar que as instituições, como ela tem funções a serem exercidas, elas precisam também ter contratos. Os contratos verbais geralmente se perdem no tempo. Vamos usar os contratos escritos, né, expressos, falando mais tecnicamente, que você vai designar por quanto tempo e o serviço que será prestado voluntariamente. Aí você tem respaldo para comprovar de que o serviço que é prestado não tem condições de gerar vínculo. Sim. Mas quando os contratos são feitos tacitamente, aí eles se perdem no tempo. E esse contrato nós nomeamos de termo de voluntariado. Sim. Então, sempre que alguém, por exemplo, eu vou me voluntariar, né? Eu sei que tem ali vou falar do sonoplasta. Sei que tem um cargo de sonoplasta na igreja e eu vou me voluntariar, Sim. né? Para exercer aquele cargo. Eu estou indo lá. Então, até uma forma de assegurar as igrejas, né? As instituições, toda vez que isso acontecer, né? Da pessoa se voluntariar, então a igreja precisa se resguardar fazendo esse termo do voluntariado, né? Para que mais na frente a pessoa não venha a cobrar ou requerer algo, né? Porque assim, os contratos firmados tacitamente, eles se perdem. Isso. Né, no tempo, as pessoas, não, mas tu não me falou isso, que era por 3 anos. Ou eu me esqueci. Eu me esqueci. Não, a gente não tratou que era por tanto tempo assim. Você me disse que era 1 mês. Então, isso protege a igreja, né? Sim. Se ela quer ser uma instituição organizada, ela, para garantir que ela não vai ter problemas com esse voluntário no futuro, né, daqui a 2, 3 anos, então, se ela fizer esse documento, tá tudo certinho. Até porque hoje a gente sabe que a gente não conhece mais as pessoas, né? Verdade. Exatamente. A gente pensa que conhece, a pessoa mostra muita coisa e de repente a gente vê uma surpresa lá na frente. Exatamente. E só uma colocação, Jair, é que essas situações, elas tendem a se desgastarem. Que tudo no início é tudo maravilha, Sim. eu estou aprendendo, eu estou crescendo, e aí depois vem também, em contrapartida, a cobrança mais acirrada. Sim. E aí entra em contraponto uma necessidade que ele tem de estar em outro lugar. As relações começam a se arranhar, né? E aí ele precisa estar em 2 lugares e tem que dar preferência de um. Aí já tem a exigência. Não, tu tem que vir para cá porque tu é sonoplasta daqui. E aí tem outra coisa que é de interesse dele, aí já começa a chocar. E com isso vai criando, né, essas arranhuras nessa relação. Então, o cuidado é esse. É que os contratos eles sejam feitos por adesão. E a gente não pode esquecer que a instituição religiosa, ela tem burocracia. Ela tem burocracia. Ela é uma pessoa jurídica. Então ela precisa estar atendendo a todos aqueles cronogramas, né, de quem vai contratar, de que forma vai contratar. Não é dizer assim, não, é porque a igreja, todo mundo que vem aqui tem que prestar serviço porque é para Deus. Não é dessa forma. Então tem que ter um alinhamento administrativo. Isso é gestão, né? É gestão. Ela não deixa de ter gestão. Tá? Então ela não deixa de ter. Tem suas burocracias, seus contratos. Então tem que ver da melhor forma que lhe assegure para não ter problemas futuros. Eu tô aqui me segurando aqui, eu tô me segurando. Agora, saindo um pouquinho aí dos carros, que a gente já deu alguns exemplos, né? De alguns carros. Mas eu queria dar exemplo que nós não falamos. Aham. Não sei se o Jair tá... Será que é o mesmo que eu tô pensando? Assim, tem a questão, eu acho que vai se encaixar na situação similar do sonoplasta. O porteiro, o zelador,
Ou porteiro ou zelador, são situações Tá. diferentes. O porteiro. O porteiro. Ele tem as duas opções também, de ser feita uma proposta para ele ou dele se voluntariar a ser porteiro? Sim, porque aí é o porteiro que guarda patrimônio ou o porteiro que está lá simplesmente... Que abre a igreja. Que abre a igreja. Então ele é praticamente um cerimonialista. Certo. Tá? Então ele atende Eclésio. às necessidades do eclésio. Então ele já cai direto no... Ministério. Porque atende. Tudo aquilo que atende à necessidade do eclésio, né, do culto, da cerimônia ali e do que vai ser realizado em termos religiosos, ele As coisas se estão ficando mais afasta, claras agora. se afasta Isso. diretamente de ter vínculo. Tá. Se afasta diretamente. E o zelador? O zelador é bem polêmico. Esse é. É bem polêmico. Por quê? Porque nós podemos ter o mesmo caso que eu já exemplifiquei da seguinte forma. O zelador ele pode ser voluntário. A direção da igreja chega, faz lá a menção de que necessita de alguém para fazer esse serviço de zeladoria, né, da igreja, e alguém se voluntaria. Mas quando isso não existe, e da mesma forma é oferecido uma contrapartida financeira, aí eu já entendo que não há do que se falar em inexistência. Porque eu estou Sim. dando uma proposta, É a mesma situação. firmando um contrato, Uhum. e assim, faço a pergunta. O zelador, né, o conservador, a função dele influencia no eclésio? Não, acredito que não. Então aí a gente já está falando de um assunto que está fora de pessoas daquele rol que Que tá atenderia nesta lei. lá no escopo da lei. Porque esta lei, ela vem para proteger a igreja. Os pastores, eles não podem ter essa ideia, não, isso aqui é uma ofensa, vai... Não, pelo contrário, está trazendo clareza a algo que já vem se trabalhando pelo TST há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos estão vindo juízes e jurisprudência do TST de identificar o que é e o que não é. Esta lei, ela traz uma clareza, ela vem batendo no martelo, literalmente falando, olha, o que é eclesiástico não tem vínculo empregatício. O que é voluntário também não tem. Aí que vem a análise em dizer assim, voluntário até que ponto? Então, o zelador, ele não está nesse cunho administrativo e ele não está no cunho eclesiástico. Então, ele é o quê? Ele é voluntário? Até que ponto? Uhum. Então, eu estou falando porque eu assisti, já vi pastores em uma convenção agora, falando depois da promulgação da lei, da aplicação da lei, em dizendo que o zelador também está livre de vínculo empregatício. E é um equívoco isso. Existe um limite, né? Existe limite para tudo. Então, se a lei não afasta, há uma abertura. E detalhe, a gente está falando apenas do parágrafo 2º. O terceiro ainda está lá. A gente ainda tem que ler o terceiro. O terceiro é imprescindível. Porque você pode buscar, sim, nos autos esqueci o nome agora. Das ações que entram no Ministério de Trabalho, né? Aonde pessoas vão lá buscando, os pastores agora. Os pastores, eles vão perder tempo, vamos dizer essa expressão, entrar com uma ação trabalhista, porque a lei já vem dizendo que não. A não ser que, num parágrafo terceiro, vem falando. Agora, o zelador é uma análise que tem que ser feita. Então, vem dizendo lá, e detalhe, você pode ver lá, a jurisprudência tem situações que pastores têm vínculo empregatício e tem outros que não. Tem situações em que zeladores também não foram reconhecidos o vínculo empregatício e outros que foram reconhecidos o vínculo empregatício. Por quê? Porque depois dessa lei, ela vai facilitar para fazermos logo um crivo de uma forma muito mais ampla, não é isso, doutor? Isso. Vai logo resolver muitas situações. Porém, há casos e casos. E o parágrafo 3º ele fala sobre isso. Certo. Então, nesse caso, você falou no início, né? O senhor falou que tinha o porteiro, né? E o vigia. Você está guardando o patrimônio. Então, quem guarda o patrimônio, ele tem vínculo empregatício? Porque ali ele não está... Sim, Esse aí Doutor já eu me reagiu. arrisco a dizer que está claro.
Está claro, Está claro. claro e evidente. É evidente porque Tá ele fora das guarda, atividades, né? ele guarda patrimônio. Exatamente. Ele não tem O cunho serviço, eclesiástico, o né? serviço dele não pode nem ser comparado a quem tem o exercício de cunho eclesiástico, Uhum. né? Daqueles que vão levar ali a palavra da salvação, né? Que vai aumentar a fé. Então a gente já taxa diretamente como uma possibilidade direta de ser reconhecido, Uhum. tá certo? Por quê? Vigia, quando se trata de patrimônio, pode vigiar a qualquer lugar. Entendi. Não é especificamente Uhum. das instituições religiosas, né? Agora, quando você puxa para um lado específico, pastor, pode ter pastor sem ser numa igreja? Pode ter diácono sem ser numa igreja? Né? Bispo, né? Ministro? Não, só nas igrejas. Agora, vigia eu entendo que pode ter em qualquer instituição, né, para Empresa, assegurar inclusive. ali o patrimônio. Então, Certo. esse entra ou não entra, ou pode entrar no quadro de voluntário? Também pode. Isso é importante. Também O pode. vigia pode? Pode. Se ele quiser, Se né? ele quiser, porque o voluntariado é uma questão de eu querer oferecer esse serviço gratuitamente, Da pessoa se dispor. se dispor. Mas como é que você prova isso? Contrato de adesão, tá certo? Termo de voluntariado. Porque senão, aquilo que eu firmar com você é o meu pastor, eu vou vigiar a igreja aí para você. Não, você vai ficar aí 10 anos. Aí você me dá realmente uma compensação, mas aí no final de tudo eu disse, não, aí eu vou sair com prejuízo. Durante esse tempo todo eu vigiava à noite, durante o dia eu não tinha disposição para trabalhar, a minha função que eu tenho é só essa, e aonde eu consigo auferir rendimentos, como é que eu fico da agora para frente, que fiquei 10 anos nessa função, não vou conseguir contabilizar isso como um tempo de contribuição com vínculo empregatício, que me resulta em tempos de seguridade social, e aí? Se não tiver papel... Aí é que vem o pensamento da pessoa que se propôs a ser Aceitar. voluntário, né, por um período muito prolongado e querer correr atrás do E ele se prejuízo. esquece ou se faz de esquecido de que ele se voluntariou naquele Isso. momento de empolgação, naquele Mas momento de o que voluntariado. ocorre, é o que mais ocorre, né? Sim, E é o que mais temos hoje, né? por E- isso a documentação respalda. Sim. Isso. Agora, outra questão, né? Quem já falou de vários cargos e tudo mais, mas depois da aprovação dessa lei, tem muitas pessoas nesses cargos que têm a carteira assinada pela igreja. Como é que fica nessa situação hoje, depois da aprovação da lei? O que Olha, ocorre? Não é preciso desfazer o que já está feito, Uhum. porque a lei ela tem abrangência e vigência a partir desse ano, desse mês de agosto, então é daqui para frente. Entendi. Aí diz assim, ó, as igrejas vão ter que desmanchar tudo que... Não. Quem já fez estava sobre uma égide, né, que levava os juízes a interpretar e vão continuar sendo assim. Então permanece. Vai permanecer. Porque a lei ela não retroage para prejudicar. Uhum. Se ela não beneficia, que isso em direito penal é o que ocorre, que a lei retroage para beneficiar o réu, e as outras leis não podem retroagir de forma alguma, né? Ainda mais na seara trabalhista. Agora todo mundo vai ter que se adequar? Não. Quem está com carteira assinada continua, mas da agora para frente não pode mais. A vigência da lei é a partir de agosto de 2023 e daí para frente é que ninguém mais pode tratar desses assuntos aqueles que exercem cargo eclesiástico. Tá, então lá vai uma pergunta aí Pois para pronto. entrar, porque eu acho que isso vai ser dúvida de muita gente. Tem um pastor que já tem carteira assinada. Sim. Se a igreja fizer o desligamento, né, a demissão lá sem justa causa, seria isso? Poderia fazer a Isso, demissão pode. sem justa causa e continuar daqui para frente como entrando já nessa nova modalidade da lei, que ele fica como sem vínculo empregatício, mas ainda assim trabalhando no ministério. No ministério. Não, isso pode, isso é liberdade. Tranquilo, né? É liberdade que todas as instituições têm. Então, elas não estão condicionadas a manter-se com uma pessoa que presta serviço Uhum. por tempo indeterminado. Tá, Tá? perfeito. Então, não tem problema nenhum. E uma observação em relação à questão do pastor,
Tá? Dificilmente a gente vai encontrar uma instituição que assina a carteira do pastor por essa função, porque como já foi explicado, a atividade de pastor ela é vocacional. Sim. Então, ele sempre vem como um contribuinte individual, tá? Vocês, pastores, entendam que vocês são contribuintes individuais, tá? Antigamente a gente falava como autônomo. Hoje é uma nomenclatura geral que é contribuinte individual, aonde a igreja não paga salário, tá? Ela dá prebenda. Então, Entendi. prebenda é o valor que nós e no caso é reconhecido como a ajuda de custo para aquele pastor que vive a sua vida vocacional, ou seja, dedicada 100% à fé, de cunho totalmente espiritual. Se ele se espiritual e voluntário, se ele se desvirtuar, no caso ele, eu falo instituição, se desvirtuar desse papel, aí o artigo 3º está justamente para falar assim, olha, você se desvirtuou. Parágrafo 3º. O parágrafo 3º. Do artigo Obrigado. 442. Por isso nós trouxemos advogado. um advogado. Pra fazer a defesa. Exatamente, para falar fazendo a tua direito. defesa. Exatamente. Então, esse parágrafo 3º, ele vem justamente falando o seguinte, desvirtuou, essa lei não funciona. Estou errado, doutor? Correto. Essa lei não funciona. Porque você não está com a visão, a instituição, uma visão voluntária, você não está com uma visão espiritual. A sua visão é outra. É comercial, é captar recursos para outras ações. Então, é para igrejas. Essa lei é justamente para proteger as igrejas, as instituições sem fins lucrativos que se reúnem pessoas para beneficiar a comunidade, a sociedade, não benefício próprio. Então, como eu disse, ela está para proteger as igrejas. Agora, se alguma instituição dessa agir contrária ao que de fato é o objeto do estatuto dela, essa lei não vai protegê-la. E no Ministério do Trabalho vai perder. Nós temos casos de pastores que provaram vínculo empregatício. Por quê? Porque na instituição na qual eles faziam parte, eles tinham que bater meta, doutor. Meta de membros, meta de dízimos, meta de venda de livros, meta de inscrições, e tinham metas e metas para serem batidas. Ou seja, produtividade. Produtividade. Aí é um caso que a gente Então, aí precisa entra, né? analisar, porque desvirtuou. Entendi. Então, a divulgação da fé é algo que não pode ser mensurado e nem tampouco contabilizado. Como é que eu tenho que apresentar uma produção, uma produtividade, enquanto que o que eu levo tem que convencer? Fica complicado. Eu não estou expondo um produto a consumo. Eu tenho que convencer a pessoa do que o que eu estou falando tem fundo de verdade, tem fundo de aproveitamento, tem fundo que vai ser algo útil e bom para a quem eu estou me direcionando. As pessoas dizem que eu sou polêmico. Vou lhe fazer uma pergunta. Uma situação. Admitamos que eu sou pastor ou um dirigente, eu cuido de uma congregação. Como o senhor, no caso, o senhor exerce essa função. E o senhor tem uma pessoa que está acima de você. Sim. Ok. No cunho eclesiástico, isso não configura subordinação, que é no princípio. Não configura no cunho eclesiástico. Não. Porém, o seu superior diz, olha, você precisa bater X membros daqui a 6 meses. Isso configura a meta? Configura a meta. Isso desvirtua o princípio? Desvirtua, porque eu tenho que fazer com que esta meta ela seja alcançada. E qual é o meio que eu vou usar para gerir toda essa produção de resultado a esse tempo que me foi dado? Então aí desvirtua. Eu estou gerando ali um resultado concreto. Eu estou recebendo uma proposta de alcançar esse objetivo e com isso não entendo como sendo de cunho eclesiástico. Então vocês entendem que há situações em que, de fato, essa lei ela veio apenas homologar o que já vem sido
realizado e trabalhado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ela ajuda até a filtrar, assim, Exatamente. de entrar novos processos todo dia. Sim. Exatamente. Perfeito, E os perfeito. processos que já estão lá, eles serão julgados à luz, de fato, da lei que está aqui, porque isso é apenas uma homologação do entendimento que eles já tinham. Inclusive, é outra pergunta. Isso. O processo que já estava lá em julho, mas após a efetivação dessa lei, né, a promulgação dessa lei, como ele vai ser julgado? A moda antiga ou a moda nova? Que a lei antiga ou a lei nova? A moda antiga é essa lei. Na O ver- entendimento... desculpa, doutor. Pode falar. Na verdade, assim, como o processo ele foi iniciado antes da lei, é necessário que cada caso seja avaliado em sua peculiaridade. Então, vão ter que ser avaliado e sentenciado. Vai se observar a lei? Antes da lei, não. Antes da lei, não. Por quê? Porque senão eu estou prejudicando Quem entrou Sim. com a ação. quem entrou com a ação. Vem uma lei posterior, depois que você entrou com a ação, aí agora eu vou julgar pela lei. Não. Eu vou julgar pelo caso que me foi apresentado Sim. e assim os juízes tratarão todos os processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Cada caso sendo avaliado individualmente e o que busca ali os seus reclamantes. Porque de fato isso daí vai ser uma dúvida de muitos, né? Porque tem muitas pessoas, né? A gente sabe que tem muitos processos na justiça com as instituições e pode ser que muitas pessoas estejam pensando nesse momento, né? Sobre o que vai acontecer. Então, eles vão analisar todos os processos. Sim. Agora, daqui pra frente, né? Se eu me ofereci lá voluntariamente e tal, tem lá tudo anotadinho no papel e tudo mais, aí eu querer mais daqui a uns 5 anos. Mas, Josi, essa que é a situação. As situações anteriores também esse mesmo entendimento. Os juízes têm o mesmo entendimento que tem hoje. A diferença é que eles colocaram uma lei já para deixar mais esclarecido o entendimento que eles já tinham. Então, eles só vão analisar. Isso, a lei Eles já trabalhavam, eles já julgavam ela não seguindo esse vai mesmo contra, padrão. ela não vai contra os entendimentos anteriores. Ah, tá. Só firmou. E exatamente, ela só afirma isso. Agora nós temos uma lei entendi. firmando esse entendimento. É o fundamento Fundamentando, jurídico pronto. que Então- vai dar base de decisões. Então, assim, num resumo, o que vai acontecer de hoje para frente na justiça já acontecia antes. A diferença é que agora essa lei ela vem como realmente um filtro para dizer assim, não Pra vai analisar eu nem cada vou caso. eu nem vou entrar na justiça porque a lei já está clara que Sim, Em sim. alguns casos. Ela né? vai coibir justamente acho que esse na maioria, ensejo, né? esse ensejo de ações. Agora, o que ocorre com as anteriores é que elas têm que ser avaliadas a cada caso. Tá? A gente não pode achar que todos os juízes decidiam no mesmo O pensamento, mesmo pensamento. que é Sim, muito raro. Sim. Né? Então, aqui, a Justiça do Maranhão, TRT do Maranhão, vai julgar segundo os seus juízes. E Aí há N tem situações, né? Outras situações em estados diferentes que vão julgar de forma diferente também, Isso. compreendendo que existe, contrariando outros que aqui no Maranhão diz que não existe, e assim vão fazendo. Eu acho que tem muito a ver, Hudson, também. A gente até convida o pessoal para assistir o podcast sobre o voluntariado também, porque pode ser que ele estava como voluntário, mas havia tanta exigência, tanta pontualidade, a pessoa não podia faltar, e acabou que mesmo ele entrando como voluntário, pode ser que a pressão, aquilo, no meio do caminho se configurou como vínculo, porque ele tem que estar no horário, dia, X, mesmo que ele não tinha combinado isso antes. Então a coisa muda, e o que dá cenário base, muda, o que né? dá base hoje também é o artigo, o senhor pode até ler o parágrafo 3º, que este parágrafo 3º, eu acho que é o que traz assim, um esclarecimento muito maior, ou que vai trazer um fundamento muito maior para o juiz que vai analisar o caso, né? Que ele esclarece se a instituição ela se desvirtuou ou não do seu papel principal. Diz o parágrafo 3º o seguinte: disposto no parágrafo 2º não se aplica em caso em desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária. O desvirtuamento da finalidade religiosa, eu entendo que é toda aquela profissão que não se encaixa no parágrafo 2º. Qual é ela? De pastor, bispo, diácono, tá? E mais administração, e todos aqueles que a eles se equiparam.
Então, se eu tenho, no caso, como a gente já teve os exemplos, vigia. Não tem a finalidade religiosa, tem? Não. O serviço de conservação e zeladoria tem finalidade religiosa? Então, aí há uma desvirtuação, é uma prestação de serviço. Então, aí pode, sim, pleitear. Aí vai também do entendimento que será apresentado em ações, em petições, e o que o juiz vai analisar mediante as provas que serão carreadas ao processo para se ter uma decisão. Porque nem tudo dentro da instituição religiosa está acobertado por esta lei. E de como é a relação na vida real, né? Sim, entre as duas partes, sim. que nem sempre é exatamente só isso. Às vezes tem mais coisas ali, pontos dessa relação que pode prejudicar o ministério, no caso. Eu coloco aqui, com relação a essa situação, que quando você presta esse serviço, você presta o serviço dentro de uma condição e possibilidade. Então, se eu sou aqui um auxiliar da congregação, eu presto o meu serviço em horário que não choca com a minha atividade. Mas não tem a exigência de eu estar lá no meu horário de trabalho. Porque senão, quer dizer, haveria um choque de interesse. Sim. Eu teria que abrir mão do meu trabalho para prestar um serviço voluntário? Então, essas coisas que tem que ser avaliado. Aonde você priva aquele que é o voluntário das instituições religiosas de ter uma outra atividade. Como é que você encaixa isso dentro dessa nova lei? Então, Ele tem que estar aqui durante o caso. dia, de manhã, de tarde, de noite, para fazer o serviço. Que hora que ele pode se dedicar a outra atividade? Como é que é visto esse serviço agora? Sim. Aquela ajuda de custo é o único recurso que ele tem para se manter. Para se manter. Já os pastores, diáconos, bispos, eles têm a hora lá. Mais é à noite, né? O culto depois das 7. Se tiver trabalho, muitos pastores têm trabalho, assim, de funções no mercado, tá? E à noite são pastores. Tem total liberdade para exercer as duas funções. Sim. Tá? E se houvesse o reconhecimento de vínculo, já não poderia exercer outra função. Sim. Porque a lei também estabelece quem são aqueles que podem ter mais de 2 vínculos. Mais de 2 vínculos. Certo, Perfeito. muito bom. Ficou muito Perfeito. claro. Então, foram muitas dúvidas esclarecidas, né? Mas eu creio que muitas pessoas ainda terão muitas outras dúvidas. E aí eu deixo para vocês dois responderem, né? Essa questão aqui, né? De, por exemplo, eu tenho mais dúvidas. Não foram todas esclarecidas no podcast. Onde as pessoas podem procurar, né? Como elas podem buscar mais orientações? Até vocês como até profissionais, mesmo vocês. né? Principalmente o doutor Antônio Carlos. Isso. Sim, vocês podem me encontrar pelo meio WhatsApp, né? E pelo Instagram, Você né? pode até deixar já o WhatsApp aí. Isso. O WhatsApp é o 981444034. E o WhatsApp, o Instagram tá ACM Silva Advogado. Certo. Então, eu posso deixar na descrição, né? Vou deixar na pode. descrição. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a essa lei, vocês podem estar entrando em contato, né, com o Dr. Antônio Carlos ou seguindo ele lá no Instagram e tirando dúvidas também, né? Tem o Hudson também, né, que é contador e ele vai tirar várias dúvidas de vocês aí, com certeza. Então, fala aí, É Hudson. só seguir a Q7 Contabilidade Q7 no Contabilidade, Instagram. gente, você pode seguir no Instagram, muito simples, Q7 Contabilidade, né? Você pode entrar em contato também pelo WhatsApp 98-987-31-1246, mas também eu convido a você, se teve alguma dúvida ou fazer um comentário relevante, você pode deixar aí na descrição e criar também conteúdos para que nós possamos, né, realizar outros podcasts de interesse de vocês. Porque, acredito eu, estou falando em nome da Nuvens agora, porque eu Sim. faço parte dessa família, que vocês são, de fato, o coração dessa empresa. E o objetivo desta empresa, juntamente com a Q7, é fazer com que as instituições voltadas, né, na qual nós trabalhamos, elas venham se fortalecer, venham ter entendimento e venham realizar as coisas da melhor forma possível. Então, o nosso papel é esse e eu agradeço também. Então, você pode entrar em contato conosco, você pode chamar pelo Instagram, mas também você pode deixar os seus comentários, tá? Que serão lidos por eles e também por mim. Eu fico sempre olhando. Quando é muito polêmico, eu não respondo. Mas hoje eu trouxe o meu advogado, o doutor Antônio Carlos. Fogueira. Eu só gosto de botar lenha na fogueira. Porém,
né? Hoje eu estou respaldado com o doutor Antônio Carlos, qualquer processo a gente resolve. Tem advogado. Exatamente. Não sei se vocês então. perceberam, quando eu comecei ele, para um pouquinho, que já... Deu uma freada. ele tá me freando justamente para me ajudar, porque para não ficar respondendo processo à toa, gente, sabe como é que é, né? Nós estamos aqui para ajudar e nós vamos arrumar problema, né? Lutz? Arrumando problema. Exatamente. E falando em Enuvis, gente, se você ainda não segue nosso canal, aproveita, se inscreve no nosso canal do Enuvis, né? Deixa o seu comentário, curte o nosso vídeo, tem outros podcasts aí muito interessantes que você pode estar assistindo também. Temos a nossa plataforma Enuvis, falando agora de organização de igreja, né? Vamos falar um pouco sobre a plataforma do Enuvis. Se você ainda não tem a sua igreja inscrita na nossa plataforma, você acessa o nosso site enuvis.com ou baixa o nosso aplicativo Enuvis, cadastre a sua igreja e começa a organizar, né? Cadastro de membros, grupos, gestão de células, financeiro, patrimônio. Então tem muitos módulos aí que você pode usar para organizar a sua igreja, não é isso, Jarid? Muito bem, com certeza. Maravilha, então eu quero agradecer a minha parceira Josiane, minha parceira de podcast, o Dr. Antônio Carlos, o nosso amigo Hudson Machado, nosso parceiro de vários anos já. Muitos anos. Então esse conteúdo eu espero que ele tenha sido bênção na sua vida. Se você teve alguma dúvida, como ele falou, deixa no comentário. A gente vai tentar produzir mais conteúdo sobre isso, tirar mais algumas dúvidas em breve. E nós contamos com você. Você conhece algum pastor, algum ministério que precisa assistir esse material? Então copia aqui, já compartilha com ele. E vamos ajudar os ministérios a deixar as coisas o mais esclarecidas possíveis. Então, que Deus continue abençoando a sua vida. E até a próxima. Amém. Até a próxima. Até a próxima.